A Ascensão do Dragão. Uma história ilustrada da dinastia Targaryen volume 1. Autores, George Raymond Richard Martin, Hélio Miguel Garcia Júnior e Linda Maria Antonson. Tradução pela Jana Bianchi e Diogo Ramos. Livro completo na playlist nesse canal, quem teve a ideia de estudar o universo. Uma ótima leitura. Capítulo 13. A Regência. Jaehaerys, primeiro de seu nome, ascendeu ao trono em 48 depois da conquista, aos 14 anos, e nele ficaria por mais 55 anos o mais duradouro reinado de todos os monarcas Targaryen. Ele viria a ser conhecido como o Velho Rei ou por seu longo governo, embora, no início do reinado, tenha havido dúvidas sobre a legitimidade de sua pretensão ao trono de ferro. Seu irmão mais velho, Príncipe Aegon, morrera, mas tinha filhas vivas, dentre as quais a mais velha era Aérea, sobrinha de Jaehaerys. Que tivesse apenas 6 anos na ocasião da transição, contou contra ela. Alguns sugeriram na época que a viúva de Aegon e Maegor, a rainha Rhaena, a mais velha dos filhos de Aenys, poderia governar, mas outros apontaram que o trono de ferro não seguia os costumes de herança de Dorne, onde mulheres eram incluídas na linha de sucessão, mais uma desvantagem de Aérea. De qualquer forma, a rainha Rhaena não tinha interesse em governar, uma vez que odiava Porto Real e queria apenas retornar à tranquilidade de Ilha Bela. Mas as discussões sobre a linhagem de sucessão não duraram, e o início do reinado de Jaehaerys foi moldado pelas tentativas de reparar o que o pai Aenys e o tio Maegor haviam rompido. Os 7 reinos haviam sido profundamente afetados pelas rebeliões sangrentas e pelas retaliações brutais que haviam consumido o reino desde a morte de Aegon, o Conquistador. Como Jaehaerys só atingiria a maioridade legal 1 ano depois da morte de Maegor, a mãe dele, a rainha viúva Alyssa, foi nomeada regente, e Lord Rogar Baratheon foi empossado como mão e protetor do território. Jaehaerys, no entanto, insistia em opinar sobre todos os assuntos, a começar pela questão dos senhores que tinham continuado leais a Maegor. Quando Jaehaerys chegou pela primeira vez na Fortaleza Vermelha, montado em Vermitor, alguns dos homens leais a Maegor fugiram para seus castelos. Outros deixaram os 7 reinos de uma vez por todas, e um lord, Rosby, escolheu cometer suicídio ao ser capturado. Os lords Tower, Darken e Satanton foram os únicos que permaneceram no castelo para entregá-lo ao jovem rei. Apesar de muitos pedirem pela execução imediata dos 3 homens, Jaehaerys ordenou que fossem enviados às celas pretas. Muitos foram mandados para lá com eles, inclusive o magistrado do rei, o comandante da patrulha da cidade e os 4 cavaleiros da guarda real que tinham servido ao rei Maegor. Quando Lord Rogar e a rainha Alyssa chegaram 2 semanas depois, outras centenas de pessoas foram presas, de criados a grandes cavaleiros. Até mesmo os nobres que haviam assistido ao casamento das noivas de preto, assim como as mulheres comuns que supostamente haviam frequentado a cama de Maegor, foram colocados no balaio. A rainha Alyssa queria que todos fossem condenados como traidores e executados, mas Lord Rogar argumentava que tal ato apenas inflamaria aqueles leais a Maegor. A questão foi decidida pelo próprio Jaehaerys, que anunciou que não iniciaria seu reinado com um banho de sangue. Embora ainda não tivesse sido coroado e fosse menor de idade, suas palavras receberam grande apoio. Até mesmo a rainha viúva concordou, embora o principal motivo tenha sido o medo de o filho ser visto como fraco caso fosse questionado pela própria mãe. Os prisioneiros foram levados até Jaehaerys em grupos de 7 ordenados a jurar lealdade ao rei, e os prisioneiros nobres foram obrigados a entregar reféns, terras ou ouro como punição por sua traição. No entanto, alguns homens foram executados, os carcereiros de Maegor, seus confessores, os executores que haviam matado o príncipe Viserys e o cavaleiro da guarda real Sor Maladon Mur, por supostamente ter auxiliado o falecido Sorou Embuche a matar a rainha Ceres e Gotover. Com isso, restaram 5 cavaleiros da guarda real. 2 tinham traído Maegor e se juntado a Jaehaerys, mas o rei os declarou perjuros e os expulsou de seu serviço. Os outros 3 tinham permanecido ao lado de Maegor e, portanto, eram traidores. Os 5 foram condenados à morte, mas Jaehaerys disse que lhes daria clemência se aceitassem servir a patrulha da noite. Todos, exceto um, aceitaram a justiça do jovem rei. Apenas Sora Holdlangvad exigiu um julgamento por combate. O próprio rei se ofereceu para lutar contra ele, mas a decisão foi logo vetada pela rainha regente.
Sorgilis Morrigen, sobrinho de Daemon, o Devoto, o grande capitão dos filhos do guerreiro, foi o campeão do rei e matou Langvar em uma disputa rápida. Pouco depois, Morrigen foi nomeado senhor comandante da Guarda Real. Notícias sobre a clemência de Jaehaerys logo se espalharam pelos 7 reinos, e mesmo os mais ferrenhos seguidores de Maegor logo acabaram dobrando o joelho. A sabedoria, a piedade e a generosidade fizeram com que o novo rei fosse alguém que muitos estavam dispostos a seguir, apesar de alianças passadas, mas os fiéis à fé não pareciam tão inclinados a tal. A terrível guerra de Maegor contra a fé militante havia azedado a relação da instituição com os Targaryen. Silas Maltrapilho e Dennis, o Manco, comandavam bandos itinerantes de pobres irmãos, assim o faziam desde a época do rei Aenys, enquanto o autodeclarado grande capitão dos filhos do guerreiro, Sor Joffrey Dogjet, patrulhava as terras ocidentais e as terras da tempestade com o apoio da esposa do senhor de Correrio, Lady Lucinda. Mais a sul, Septão Moon e seus milhares de apoiadores protegidos pelos rebeldes lordes Oakiar e Rovan se instalaram do lado de fora de Vila Velha e proclamaram Moon como o verdadeiro Alto Septão. Por sua indisposição de juntar um exército para acabar com a insurreição, Lord Donel e Gotover ficou conhecido como Donel, o Moroso. Com sua estatura avantajada e voz retumbante, Septão Moon tinha uma postura impotente. Embora chamasse a si mesmo de o mais pobre dos irmãos, seus sermões nunca incluíam passagens do livro Estrela de Sete Pontas, eram, sim, repletos de admissões de seus próprios pecados, assim como de vociferações contra os Targaryen e o Alto Lambibotas, o que afirmava ser Alto Septão em Vila Velha. E os pecados de Moon eram de fato muitos, incluindo gula, embriaguez e fornicação. Ele engravidou tantas mulheres que alguns acreditavam que sua semente era capaz de tornar férteis mulheres estéreis. Seus seguidores mais ignorantes e desesperados começaram inclusive a lhe oferecer as esposas ou filhas inférteis, ofertas estas que Moon aceitava de bom grado. Para cessar de vez a cisma entre a fé e a casa Targaryen, era vital que Jaehaerys fosse coroado pelo Alto Septão em Vila Velha. No entanto, o primeiro Septão Moon e sua turba precisavam ser dispersados para que Jaehaerys pudesse viajar em segurança até a cidade. Apesar da insistência de alguns, Jaehaerys não queria usar seus dragões como solução para o problema. Lord Rogar então se ofereceu para formar um exército e marchar até a Campina, mesmo estando em certa desvantagem devido ao tamanho das forças de Moon, compostas não apenas pelos pobres irmãos como também por cavaleiros e homens de armas das grandes casas Rovo e Oakiar. As coisas logo se resolveram sozinhas, porém, quando uma mulher desconhecida se aproximou da tenda do Septão Moon com um jarro de vinho, pedindo que ele a ajudasse. Não muito tempo depois, ela saiu apressada da tenda e sumiu. Em instantes, Septão Moon apareceu nu e encharcado de sangue, pois tivera a garganta cortada. Cambaleou pelo acampamento até enfim cair e morrer. Depois, descobriu-se que o vinho encontrado na tenda também fora envenenado. Depois da morte de Moon, seu séquito se dispersou. Mais de 10 homens alegaram ser seus sucessores, e conflitos surgiram entre as várias facções. O mais ousado desses autoproclamados sucessores, Lorcas, o estudado, chegou até a roubar o corpo do Septão Moon, amarrar o cadáver a um grande corcel e levar o cavalo até Vila Velha em uma tentativa de invadir a cidade. Mais menos de 100 homens seguiram Lorcas e o cadáver mal cheiroso, e logo foram rechaçados junto com seu líder. O corpo do Septão Moon foi então tomado por alguns dos cavaleiros de Lord Gotover, decapitado, curtido e empalhado antes de ser dado de presente ao Alto Septão no septo estrelado. Lord Rovan e Lord Oakiar retornaram para suas fortalezas, e boa parte da hoste restante de Moon não demorou a seguir o exemplo. A coroação de Jaehaerys transcorreu sem incidentes perto do fim do ano de 48 depois da conquista. O Alto Septão colocou a coroa do rei Aenys na cabeça de Jaehaerys, e o que veio a seguir foi um festim de 7 dias, com centenas de senhores aparecendo para dobrar o joelho e jurar lealdade ao rei. Grandes nomes da corte do reino compareceram, ou dentre eles, porém, um surpreendeu com sua presença, Sor Joffrey Dogjet, o cachorro vermelho das colinas. Dogjet tinha se autonomeado grande capitão dos filhos do guerreiro e os comandará contra o rei Maegor e seus apoiadores, mas agora surgia em Vila Velha com Lord e Lady Tully de Correrio graças a uma carta de salvo-conduto fechada com o selo do próprio Jaehaerys.
Lady Lucinda Tully e Sir Geoffrey apelaram ao rei que restaurasse as estrelas e as espadas, mas Jaehaerys se recusou, dizendo que a fé precisava apenas da proteção do Trono de Ferro. No entanto, retirou a recompensa que Maegor havia colocado pela cabeça de qualquer membro dos filhos do guerreiro e dos pobres irmãos. Então, deixou todos chocados ao oferecer a Sir Geoffrey um lugar na guarda real, lugar este que o cachorro vermelho das colinas aceitou. A conveniente e misteriosa morte do Septão Moon foi assunto de especulação nos dias que se seguiram. Dentre os muitos suspeitos de encomendar a artimanha estavam o próprio rei, Amon e a mãe do monarca, a rainha regente. Alguns até especularam que, devido ao súbito desaparecimento da assassina, a mulher, na verdade, era um homem sem rosto de bravos. Muitos estudiosos, porém, acreditam que era simplesmente uma seguidora de acampamentos contratada por Lord Rovan ou Lord Oakar, homens cujos desentendimentos tinham sido principalmente com o rei Maegor, e não com os Targaryen como um todo. Depois da morte do Septão Moon, ambos os senhores voltaram à Vila Velha e dobraram o joelho diante de Jaehaerys. Quando Jaehaerys partiu de Vila Velha para Porto Real, boa parte de sua corte viajou com ele. A irmã Rhaena tomou outro caminho em Jardim de Cima, porém, voando em Drenfire de volta para Ilha Bela, sede de Lord Farman. Mas deixou para trás as filhas, as gêmeas Aérea e Raela. Esta, a mais nova, continuou no septo estrelado, tendo sido prometida a fé, enquanto Aérea, a mais velha e agora herdeira do Trono de Ferro até que Jaehaerys tivesse os próprios filhos, foi enviada à Fortaleza Vermelha para servir como companheira e dama de Alysanne. O retorno de Jaehaerys a Porto Real foi marcado pela adulação e alegria das multidões, assim como pela aparição de centenas de magros e imundos pobres irmãos implorando pela clemência do rei. O rei Jaehaerys a concedeu com a condição que todos se juntassem à patrulha da noite na muralha, o que a vasta maioria fez. Curiosamente, uma grande mudança nas filhas de Rhaena foi notada logo após a coroação de Jaehaerys. Antes, Aérea era tímida e recatada, já Raela era ousada e voluntariosa, depois, porém, o temperamento delas se inverteu por completo, ficando, consequentemente, mais adequados às suas novas posições. Embora a teoria nunca tenha sido provada, acredita-se firmemente que a rainha Rhaena ou talvez sua mãe, a rainha Alyssa, aproveitará a oportunidade para trocar as gêmeas antes da coroação. A próxima tarefa era selecionar os membros do pequeno conselho para assessorar Jaehaerys durante os 2 anos em que ainda seria menor de idade. Focando na reconciliação entre aqueles em Westeros que haviam tomado o lado do rei e aqueles que tinham apoiado seu tio Maegor ou a fé, ele selecionou um grupo diverso de conselheiros. Acima de todos, porém, ficou Lord Rogar Baratheon, mão do rei e senhor protetor do território. O ano de 49 depois da conquista, primeiro completo de reinado de Jaehaerys, foi marcado por paz, abundância e casamentos. Na verdade, esse mais tarde seria conhecido como o Ano das Três Noivas. A primeira celebração ocorreu 2 semanas depois do Novo Ano, quando a rainha Rhaena se casou com Andrew Farman, segundo filho de Lord Farman, em Ilha Bela. Andrew tinha apenas 17 anos na época, 9 a menos que Rhaena. Entre os convidados do casamento estavam o Lord Lyman Lannister, a esposa Jocasta, as antigas melhores amigas de Rhaena, Samantha Stockevort e Elaine Royce, e a vivaz irmã de Andrew, Elissa. A coroa só soube do casamento quando um corvo chegou trazendo o anúncio, o que, dizem, muito ofendeu a rainha Alice e enfureceu Lord Rogar, pois Rhaena não havia pedido a autorização da coroa para o matrimônio. No entanto, o rei Jaehaerys e a princesa Alysanne ficaram muito felizes com a novidade e enviaram presentes e felicitações, além de ordenar que os sinos da Fortaleza Vermelha badalassem em comemoração. O segundo casamento foi o de Lord Rogar com a rainha Alyssa, uma união cujo anúncio não veio com grande surpresa, mas levou a muita especulação. Lord Rogar era um homem ousado e ambicioso, 10 anos mais novo que a rainha Alyssa, e alguns cogitavam que ele talvez quisesse se estabelecer como poder dominante na corte pelo resto de seus dias. Talvez por isso o rei Jaehaerys se opusesse privadamente ao casamento, que fora firmado sem sua sanção. No entanto, o fato de que não pudera censurar o casamento da irmã Rhaena abrirá um precedente, então o monarca manteve-se em silêncio. Se a rainha Alyssa achava que Lord Rogar estava tirando vantagem da posição dela, não demonstrava, e, na verdade, muitos observadores acreditavam que ela se casara com ele por afeição verdadeira.
E de certo era uma mulher que merecia alguma alegria depois de enfrentar tantas tragédias, da perda do marido a Enes à morte brutal dos dois filhos mais velhos, passando pelo casamento forçado da filha com o assassino dos irmãos. Os conselheiros e oficiais escolhidos pelo rei foram Bedvel Celtigar, senhor da Ilha da Garra, antes mão do rei de Maegor, senhor tesoureiro e mestre da moeda. Daimon Velaryon, senhor das marés, o tio do rei, senhor almirante e mestre dos navios. Prentes Tule, senhor de Correrio, apoiador das ordens militantes, mestre das leis. Cao Corbray, senhor de Lar do Coração, apoiador do irmão mais velho de Jaelaeres, Aegon, o sem coroa, comandante da patrulha da cidade. A ocasião do casamento de Rogar com Alyssa seria lembrada como o casamento dourado, a mais esplêndida celebração de que se tem notícia. O matrimônio em si foi marcado para o 7º dia da 7ª lua de 49 depois da conquista, e grandes e pequenos senhores de toda Westeros compareceram do enfermo Brandon Stark, senhor de Winterfell, com os filhos Walton e Alaric, a irmã do príncipe de Dorne. O senhor do Mar de Braavos enviou o filho, o arconte de Tyrosh foi em pessoa com a filha donzela, e a cidade livre de Pentos mandou 22 de seus magisters. Todos levaram presentes, embora tenha ficado nítido que os mais generosos foram dados por aqueles que antes eram seguidores do rei Maegor ou do Septão Mun. Jaelaeres usou a ocasião para realizar audiências particulares com qualquer senhor ou cavaleiro com terras que quisesse ter com ele. Cerca de 120 aceitaram a oferta, e tais encontros permitiram que seus vassalos conhecessem melhor o novo rei, enquanto o monarca, por outro lado, ficava sabendo das preocupações e dos interesses de seu povo. As opiniões sobre o jovem rei eram diversas, uma vez que Jaelaeres apresentava um lado diferente de si para cada um, mas o maior elogio veio de Lord Stark, que afirmou ver traços do rei Aegon, o Conquistador, no garoto real. Lord Rogar não participou de nenhuma das audiências, e em vez disso, foi um ótimo anfitrião para os vários senhores e cavaleiros que estavam em Porto Real, participando de banquetes, apostando e caçando a pé e com falcões junto aos convidados. No entanto, a fonte mais notória de diversão foi a que, dizem, ocorreu 2 dias antes da celebração. Rumores, embora nunca provados, afirmavam com veemência que os irmãos da mão o presentearam com 7 virgens de casas de prazer de Lis para que Rogar pudesse tirar a virgindade de uma mulher, visto que a rainha Alyssa já havia entregado a flor de sua donzelice em seu primeiro casamento. Segundo as fofocas, Lord Rogar conseguiu deflorar 4 delas, mas depois desmaiou de exaustão. Lord Rogar e o rei Jaelaeres não foram os únicos que ficaram ocupados nos dias que se seguiram ao casamento. A princesa Alysanne, irmã do rei, foi encarregada de entreter as mulheres nobres que acompanhavam os pais, irmãos e maridos, uma vez que a rainha Alyssa estava ocupada com as preparações do casamento em si. A rainha Rhaena escolhera não ir à celebração, preferindo Ilha Bela à Fortaleza Vermelha. Embora tivesse acabado de completar 13 anos, Alysanne se provou uma anfitriã excelente e encantadora. Ao nascer do dia do casamento, os votos de Rogar e Alyssa foram proferidos diante do Alto Septão no Fosso dos Dragões, ainda inacabado, onde dezenas de milhares puderam se juntar para celebrar. Jaelaeres e Alysanne fizeram uma entrada dramática, chegando montados em vermitórias à prata pelo teto aberto do Fosso dos Dragões, e dizem que a cerimônia foi testemunhada por mais de 40.000 plebeus e centenas de lordes, damas e cavaleiros. Mais milhares saíram às ruas quando a procissão do casamento atravessou a cidade na direção da Fortaleza Vermelha. O imenso salão do trono mais tarde receberia convidados nobres e dignatários estrangeiros para um extraordinário banquete, enquanto a plebe de Porto Real celebrava em estalagens, tabernas e bordéis da cidade que crescerá em torno do sopé da colina de Aegon. 7 dias de banquetes e festas se seguiram, incluindo uma pantomima de batalha marítima e um grande torneio, com algumas das melhores justas que o reino já vira em anos. Lord Rogar e um animado e frequentemente embriagado grupo de senhores e renomados cavaleiros participaram de todas as lutas com lança ou corpo a corpo, mas foram os combates desmontados que receberam mais destaque. Até aquele momento, a Guarda Real de Jaelaeres ainda era formada por apenas 2 membros, o Senhor Comandante, Sor Giles Morrigen, e o antigo grande capitão dos Filhos do Guerreiro, Sor Joffrey Dogjet. A rainha Alyssa propôs que o torneio fosse usado para preencher as 5 vagas remanescentes. Jaelaeres concordou com a mãe, mas foi ele quem decidiu usar os combates desmontados em vez das justas para conceder tal honra, uma vez que,
como sabiamente apontou, ameaças contra o rei quase nunca vinham de outros homens montados em campo. Tais combates entraram para a história como a guerra pelos mantos brancos. Alguns guerreiros em combates desmontados ganharam a admiração do público geral, incluindo o cavaleiro bêbado, Sir William Stafford, o bardo da Baixada das Pulgas, Tom, o dedilhador, que zombava dos oponentes antes de cada luta, e o esbelto e misterioso cavaleiro conhecido como Serpente Escarlate que acabou se revelando uma mulher, Jonquil Dark, filha bastarda do Senhor de Valdocaso. Os cavaleiros escolhidos pela Guarda Real eram menos peculiares. Sir Lawrence Roston, da Casa Roston na Campina. Sir Vitor, o Valoroso, uma espada jurada a Lord Royce de Pedrarrona no Vale. Sir Vilon, a Vespa, uma espada jurada a Lord Saulur de Solar das Bolotas nas terras fluviais. Sir Patê, o Galinhola, um cavaleiro andante que preferia lutar com uma lança a lutar com uma espada. Sir Sangor de Monte Azedo, conhecido como San Azedo, um cavaleiro andante grisalho de 63 anos que alegava ter lutado em uma centena de batalhas. Depois que o casamento dourado e suas suntuosas festividades acabaram, um outro casamento completamente diferente virou o centro das atenções da corte, o do próprio rei Jaehaerys. O potencial casamento da irmã Alysanne era considerado menos urgente do que encontrar uma noiva para o jovem rei para que ele pudesse gerar herdeiros diretos. As herdeiras atuais de Jaehaerys eram as filhas gêmeas da rainha Rhaena, e se Rhaena alegasse direito de agir como regente delas, poderiam surgir problemas. Grande atrito nascerá entre mãe e filha, como foi evidenciado pelo não comparecimento da rainha Rhaena ao casamento dourado e pelo fato de esta não ter convidado Alyssa para o próprio casamento. Embora Rhaegar e Alyssa concordassem quanto à necessidade de encontrar uma noiva para Jaehaerys, eles e seus conselheiros não conseguiam chegar a um consenso sobre quem deveria ser a pretendente. Lord Rhaegar era a favor da filha do Arconte de Tyrosh, para que forjassem uma aliança com a Cidade Livre e expandissem a influência da corte até o outro lado do Mar Estreito. A rainha Alyssa acreditava que uma noiva estrangeira com deuses estrangeiros não seria aceita pelo povo e preferia que a consorte fosse escolhida entre as casas que haviam apoiado a Aegon, o Sem Coroa. Já o grande mestre Benifer acreditava que escolher alguém exclusivamente entre as casas que haviam apoiado a Aegon contra Maegor poderia alienar aqueles que tinham apoiado Maegor, portanto, recomendava uma noiva de uma das grandes casas que pouco se envolveram no conflito. Já Lord Tully achava melhor casar Jaehaerys com a irmã mais nova de sua reconhecidamente devota esposa, Lucinda. Lord Velaryon propunha uma das noivas de preto, a rainha Elinor da Casa Costane, tanto para mostrar que o perdão àqueles que haviam tomado o lado de Maegor era total quanto devido à provada fertilidade da mulher. Lord Celtigar até mesmo ofereceu duas das próprias filhas como candidatas, como fizera com Maegor. Em todos os debates, apenas uma coisa era certa, e ninguém achava que o rei Jaehaerys deveria se casar com a sua escolha pessoal, a irmã Alysanne. Era fato que os Targaryen casavam irmão com irmã havia séculos e que os dois sempre consideraram se unir um ao outro. Além do mais, eram muito próximos. A própria rainha Alyssa seria a favor da união, mas as objeções da fé ainda pesavam as mesmas que haviam levado à sua rebelião contra a casa Targaryen durante o reinado do rei Aenys. O septão Mateus dos mais devotos, que tinha chances de um dia se tornar alto septão era um dos mais fervorosos críticos do casamento incestuoso. Embora o alto septão atual, o alto lambe-botas, como o rebelde septão Nun chamava tivesse o cuidado de não fazer surgirem mais conflitos entre a fé e a coroa, e, portanto, não estivesse disposto a criticar o casamento, o septão Mateus destacava o fato de que o alto septão era idoso e frágil, e de que muitos dos outros mais devotos que o sucederiam se colocariam veementemente contra o matrimônio. Enquanto debates a respeito das perspectivas de casamento de Jaehaerys corriam, decidiu-se rápido que a princesa Alysanne deveria se casar com Orren Baratheon, filho mais novo de Lord Rhaegar, no 7º dia de 50 depois da conquista. A jovem noiva tinha 13 anos, mas havia florescido recentemente, e o senhor protetor, a rainha regente e seus conselheiros eram todos a favor da união. Alysanne, porém, não era. Não se sabe como a princesa teve conhecimento do fato do planejamento de seu matrimônio com Orren, embora a suspeita do grande mestre Benifer fosse a de que Daemon Velaryon, o senhor almirante, tivesse vazado a informação provavelmente porque Daemon temia que os Baratheon ficassem influentes demais, usurpando a então destacada posição da casa Velaryon.
Qualquer que tenha sido a forma pela qual os planos foram descobertos, Jaehaerys e Alysanne não se opuseram publicamente à união. Em vez disso, Jaehaerys ordenou que a guarda real zarpasse rápida e silenciosamente até Pedra do Dragão, enquanto ele e Alysanne se esgueiravam da Fortaleza Vermelha na calada da noite, voando em seus dragões até a ancestral cidadela Targaryen. Ao chegar, Jaehaerys disse aos criados presentes que precisava de um septão. A guarda real chegou alguns dias depois. Na alvorada do dia seguinte, quando 49 depois da conquista já chegava ao fim, Jaehaerys e Alysanne foram casados pelo septão de Pedra do Dragão, Oswick, um homem idoso que havia ensinado aos dois os dogmas da fé em sua infância. Ao contrário do casamento dourado, havia poucas pessoas presentes na cerimônia, apenas a guarda real, a guarnição e os criados do castelo e alguns membros da plebe que moravam na vila na base das muralhas. Um banquete modesto se seguiu, e depois disso Jaehaerys e Alysanne se retiraram para o quarto marital, apesar de terem concordado que o casamento só seria consumado quando Alysanne fosse mais velha. Lord Rogar e a rainha Alyssa chegaram logo depois, com o septão Mateus dos mais devotos, grande mestre Benifer, uma dezena de cavaleiros e alguns homens de armas. Alyssa chorou quando Jaehaerys e Alysanne a receberam nos portões do castelo, de mãos dadas, enquanto o septão Mateus criticava severamente o casamento até o rei o alertar que aceitaria um sermão da mãe, porém de mais ninguém, ameaçando costurar os lábios do homem. Lord Rogar, astutamente, perguntou se o casamento fora consumado. Quando o rei admitiu que não, Lord Rogar ordenou que seus cavaleiros separassem os recém-casados, pretendendo deixar Alysanne em Pedra do Dragão enquanto levava Jaehaerys de volta para a Fortaleza Vermelha. No entanto, os cavaleiros da Guarda Real intervieram, desembainhando as espadas, e se colocaram entre o rei e a rainha e os cavaleiros do Senhor Protetor. A rainha Alyssa conseguiu restaurar a paz, mas antes de partir, ordenou que os filhos não revelassem publicamente o matrimônio, ao que eles concordaram. Jaehaerys e Alysanne, porém, não tinham a intenção de ficar separados. Após o casamento, o rei Jaehaerys e a rainha Alysanne permaneceram em Pedra do Dragão até o rei atingir a maioridade, 1 ano e meio depois. Eram quase inseparáveis, durante esse tempo compartilhavam refeições, liam juntos, cavalgavam para caçar com falcões ou pescar e se misturavam à plebe, e continuaram dividindo a cama mesmo enquanto permaneciam castos. Mas como Pedra do Dragão era um lugar relativamente remoto, a união se manteve boa parte em segredo. Depois de voltar a Porto Real, Lord Rogar instruíra que todos que haviam ido com ele até Pedra do Dragão não falassem sobre o que ocorrerá ali se não quisessem ter a língua cortada. Nada também foi anunciado para o reino como um todo. Quando o septão Mateus tentou enviar uma mensagem contando do casamento ao alto septão e aos mais devotos em Vila Velha, o grande mestre Benifer queimou a carta em vez de despachar um corvo, sob ordens da mão. Enquanto isso, Lord Rogar refletia sobre como cancelar a união. A rainha Alyssa tinha certeza de que os filhos não aceitariam ser separados, mas temia que a fé se insurgisse contra eles, e queria encontrar uma forma de evitar isso. Ainda assim, o Senhor Protetor e a Rainha Regente tinham um reino para governar em nome de Jaehaerys. O ano de 50 depois da conquista começou com grandes planos de banquetes, festivais e torneios por todo o reino para marcar o 50º ano de governo dos Targaryen. Na corte, porém, as frágeis relações entre os Targaryen com Lord Rogar teriam consequências duradouras. Embora o segredo do casamento de Jaehaerys e Alysanne fosse a causa mais imediata, outro problema era a rainha Rhaena e sua decisão de se casar com Andrew Farman sem pedir autorização, um acontecimento que ainda desagradava tanto o Lord Rogar quanto o rei Jaehaerys. Rhaena, por sua vez, tinha suas queixas, com dificuldades de entender por que a mãe escolhera se casar com Rogar Baratheon e cada vez mais ressentida do fato de que o irmão mais novo assumirá o trono de ferro antes dela e das filhas. Lord Rogar estava particularmente humilhado pela forma como Jaehaerys o desautorizara quando confrontara o rei em Pedra do Dragão e refletia sobre como consertar o que enxergava como um erro. Conforme as semanas viravam luas sem notícias do casamento vazando de Pedra do Dragão, Rogar confiava cada vez mais na possibilidade de desfazer o matrimônio, certo de que o silêncio indicava um comprometimento vacilante com a nova noiva. Mas a verdade era outra. Embora Jaehaerys pudesse facilmente ter espalhado a notícia ao mandar corvos do viveiro de Pedra do Dragão, optara por não fazer isso por reconhecer o perigo de a fé não aceitar o casamento. Em vez disso,
tinha a intenção de anunciar a novidade apenas depois que atingisse a maioridade, assim poderia apresentar o fato como uma escolha adulta feita com a totalidade de seu poder em vez de uma atitude de um garoto imaturo e apaixonado. De qualquer forma, a ausência de Jaehaerys e Alysanne na corte estava ficando cada vez mais óbvia. A rainha Alyssa declarou que o jovem rei estava repousando e refletindo em Pedra do Dragão, mas conforme o tempo passava, alguns cogitavam a possibilidade de o rei estar doente ou mesmo aprisionado em segredo. E de fato o rei Jaehaerys estava usando seu tempo no exílio de forma sábia. Ciente de que alguns poderiam ver nele a fraqueza do rei Aenys, impôs a si mesmo um regime brutal de treinamento no manejo de armas com a ajuda de Sor-Mehel Bullock, comandante da guarnição de Pedra do Dragão, e dos 7 cavaleiros de sua guarda real, que eram alguns dos melhores lutadores do reino. Tornou-se um guerreiro muito bem-sucedido, sendo elogiado por seus tutores tanto pela determinação quanto por seus progressos. E embora não tenha chegado a ser tão proficiente quanto os membros de sua guarda real, era capaz de se virar contra a maior parte dos combatentes. Enquanto Jaehaerys trabalhava para melhorar suas habilidades no pátio de treino, o tempo de Alysanne em Pedra do Dragão era um tanto solitário. Deixará para trás aias e amigas quando voou com Jaehaerys de Porto Real, então a mãe despachara um novo grupo de acompanhantes para se unir à filha em Pedra do Dragão. A rainha regente escolheu a Septã Isabel e as noviças Lyra e Edith para educação religiosa e apoio à filha, as devotas Lady Lucinda Tully, junto com a igualmente devota irmã Ella Broome, para cuidar dos assuntos domésticos, e Janice Templeton, Coriane Vilde, Rosamund Ball e as filhas de Lord Celtigar, todas as mulheres de estirpe, mais ou menos da idade de Alysanne, para lhe fazer companhia. Parte do propósito de Alyssa era que a Septã e as outras mulheres devotas do grupo conseguissem convencer Alysanne e Jaehaerys de que estavam cometendo um erro. Lord Rogar, por outro lado, tinha motivos muito diferentes ao apoiar e talvez até mesmo encorajar as intenções de Alyssa. Primeiro, pediu que Lady Lucinda e as outras o mantivessem informado de tudo o que acontecia em Pedra do Dragão, especialmente se Jaehaerys e Alysanne mostrassem qualquer sinal de consumar a união. Além disso, gostaria de atrair o rei para longe de Alysanne. Coriane Vilde, de acordo com rumores e com sua própria suposta biografia, um alerta para garotas jovens, que, Legacy, foi ditada para uma escriba no fim de sua vida como Septã no Septo Estrelado, fora escolhida a dedo por um grande senhor para seduzir Jaehaerys. As versões mais antigas do texto diziam que tal Lorde era Sor Boris Baratheon, irmão de Lord Rogar. Edições expandidas e mais recentes do livro alegam, porém, que foi o próprio Lord Rogar. Independentemente de quem a tenha enviado, Coriane partiu para a Pedra do Dragão com as outras acompanhantes na galé Mulher Sábia no 7º dia da segunda lua de 50 depois da conquista. Alysanne as recebeu nas docas e lhes entregou presentes. Estava contente por ter acompanhantes femininas de novo e pareceu não se preocupar muito com possíveis informações que estas pudessem enviar para Porto Real. Um alerta para garotas jovens é o mais antigo, e aparentemente o original, título do livro de Coriane Vilde, mas a obra se tornou tão popular que centenas de cópias foram produzidas ao longo dos anos, com diversas alterações e expansões acumuladas com o tempo. Entre os títulos alternativos estão Pecados da Carne, Os Altos e Baixos, A História de uma Devassa e a Perversidade dos Homens. Mas o panorama geral da vida de Coriane Vilde é o mesmo em todos os textos. Ela perdeu a virgindade com um cavalariço na sede da casa do pai, em Casa Chuvosa, depois deu à luz um filho bastardo, foi mandada para servir a rainha Alysanne e posteriormente viveu uma vida lasciva e agitada até acabar se arrependendo de seus atos e virar Septã. Os mais escabrosos detalhes variam amplamente entre as versões, porém, e autores mais recentes se divertiram criando fantasiosos episódios eróticos sem compromisso algum com a realidade. Enquanto isso, do outro lado dos 7 reinos, Ilha Bela havia um drama próprio se desenrolar. A rainha Rhaena havia se estabelecido em Belcastro com um novo esposo, Andrew Farman, filho mais novo de Lord Mark Farman. Se a corte já se surpreendera com a união, a surpresa foi maior ainda entre os cidadãos das terras ocidentais, pois Andrew não apresentava atrativo algum e não apenas era um filho mais novo como também não tinha habilidades para ser cavaleiro e, diziam, sequer era capaz de ler e escrever. Mas nada disso importava para Rhaena, que disse que se casara com ele por conta de sua bondade.
Outros especulariam que ela o fizera por razões diferentes, um para agradecer Lord Farman pelo abrigo que dera a ela depois da batalha sob o olho de Deus, ou por conta da irmã de Andrew, Elissa. Elissa Farman era 3 anos mais velha que Andrew, e, portanto, 6 anos mais nova que Rhaena. De cabelos claros e olhos azuis, era inteligente, ousada, boa cantora, caçadora e arqueira e, acima de tudo, ótima marinheira. Os Farman alegavam navegar as águas do Mar do Poente desde a Era da Aurora, e tal paixão encontrou raízes na alma de Lady Elissa. Aos 20 anos, já era uma marinheira bem-sucedida com o próprio navio, cogitando tentar atravessar o Mar do Poente. Também era solteira, tendo botado para correr 2 homens a quem sua mão fora prometida. Não era de se surpreender que ela e a rainha Rhaena tivessem virado amigas e confidentes. E, junto com Alaine Royce e Samantha Stockwort, as outras acompanhantes de Rhaena, formavam uma corte feminina dentro da corte mais ampla de Belcastro. O infiltrado no convívio de Rhaena se provou ser Sir Franklin Farman. Era o filho mais velho de Lord Mark, herdeiro de Ilha Bela, que lutara e sangrara por Aegon na batalha sob o olho de Deus. Ressentia-se da presença de Rhaena e da besta de 4 cabeças, como chamava a rainha e suas 3 acompanhantes, também condenava o custo avassalador da alimentação da dragão de Rhaena, Drenfire, e se incomodava com o fato de Drenfire ter colocado vários ovos, o que poderia fazer Ilha Bela ser tomada pelas feras. E com a súbita e inesperada morte de Lord Mark em 50 depois da conquista, ao se engasgar com uma espinha de peixe menos de 2 semanas depois do primeiro aniversário do casamento de Rhaena com Andrew, o novo Lord Franklin enfim se tornou capaz de fazer algo a respeito da indesejada convidada. Ordenou que Rhaena partisse de Ilha Bela no dia seguinte ao funeral do pai. Rhaena estava tão possessa que muitos temeram que ela montasse em Drenfire e queimasse o castelo. Em vez disso, porém, depois de instruir as acompanhantes e o marido a irem de navio até Rocher do Casterly, ela voou para longe em sua dragão no mesmo dia. Em Casterly Rock, Lord Lyman Lannister e a esposa Lady Jocasta da casa Tarbeck a receberam bem, e a hospitalidade que Rhaena e os demais receberam pelas próximas luas foi substancial. No entanto, logo ficou claro que o senhor de Rocher do Casterly tinha motivos escusos para tanta bondade, pois ele e a esposa começaram a demonstrar grande interesse pelos ovos de Drenfire. Lady Jocasta teve até o atrevimento de sugerir que Rhaena lhe desse um ou mais de presente, e, quando Rhaena se negou, Lord Lyman ofereceu uma contrapartida em ouro. Ficou evidente que a ambição de Lord Lyman era se tornar a segunda casa dos 7 reinos a possuir dragões, então Rhaena resolveu encontrar um novo abrigo para si, o marido e suas acompanhantes. No restante do reino, outras questões se mostravam mais urgentes. Em Porto Real, a necessidade de recuperar parte do exaurido tesouro real levou à nomeação de Lord Edvel Celtigar, que já fora mão do rei Maegor, como mestre da moeda, mas os impostos elevados praticados por ele fizeram cessar subitamente o crescimento de Porto Real, uma vez que navios mercantes preferiam parar em portos vizinhos, como Valdocaso, Lago da Donzela e Derivamarca, em vez do porto da capital. E as taxas impostas pelo mestre da moeda sobre imóveis novos também interromperam a construção do Fosso dos Dragões, já que a coroa não conseguia mais pagar os construtores. Mas os problemas que os 7 reinos encaravam não eram apenas fiscais. Os Dorneses haviam ficado mais ousados e andavam realizando mais assaltos ao longo da Marca de Dorne, com rumores crescentes da existência de um novo rei abutre nas Montanhas Vermelhas. No norte, o velho Lord Brandon Stark morrera no ano anterior, e seu filho Lord Walton foi surpreendido por uma rebelião entre os homens da Patrulha da Noite em Portão da Geada e Solar das Trevas. Os rebeldes eram antigos pobres irmãos e filhos do guerreiro, comandados por Sor Oliver Bracken e Sor Raimund Maleira e cavaleiros traidores da Guarda Real que tinham abandonado Maegor para depois serem dispensados e exilados na muralha por Jaehaerys Aerys. A rebelião não durou muito, visto que a grande maioria dos membros da patrulha se manteve leal. A força deles, combinada com a de Stark e sua hoste, foi suficiente para acabar com a insurreição em Portão da Geada, cujos defensores inclusive Sor Oliver foram executados. Os rebeldes de Solar das Trevas, sob comando de Sor Raimund, optaram por fugir para além da muralha em vez de esperar pelo mesmo fim. Lord Walton e a patrulha ainda os perseguiram, mas depois de 2 dias de viagem floresta assombrada adentro, se depararam com gigantes, e Lord Walton foi arrancado da cela e desmembrado.
Os sobreviventes do ataque carregaram seus restos mortais até Castelo Negro, e Sor Raimun e seus seguidores escaparam para a natureza selvagem no extremo norte até os selvagens entregarem a cabeça de Sor Raimun em Atalaia Leste, menos de meio ano depois. Em Winterfell, Alaric Stark, o irmão de Walton, assumiu o governo do norte, embora não apreciasse o rei Jaehaerys, atribuindo na clemência dada a 2 traidores da guarda real a culpa pela morte do irmão. Pedra do Dragão era um paraíso se comparado a tudo isso. Alysanne passava o tempo com as novas acompanhantes, as mulheres sábias, como passaram a ser conhecidas, e aproveitava a companhia delas. Embora seus esforços de a convencerem a abandonar o casamento fossem nulos. A firme, mas gentil insistência da rainha fez com que as acompanhantes lentamente não apenas começassem a sentir mera simpatia por sua escolha, mas também a apoiassem, o que não era nem um pouco o que a rainha Alyssa e Lord Rogar esperavam quando as haviam enviado até Pedra do Dragão. Corianne Vilde também parecia estar falhando na tarefa de afastar Jaehaerys e Alysanne. Embora um alerta para garotas jovens contenha a alegação duvidosa de que ela chegou a dormir com o rei, e outras versões afirmem ainda que dormiu com Alysanne também, e até mesmo com todos os 7 membros da Guarda Real, os sentimentos de Jaehaerys pela irmã continuaram inabalados. Qualquer que fosse o perigo oferecido por Corianne chegou ao fim na 6ª lua de 50 depois da conquista, quando ela partiu de Pedra do Dragão na calada da noite com Sor Howard Bullock, o filho mais novo do comandante da guarnição de Pedra do Dragão. Ele próprio, um homem casado, havia se apaixonado por Corianne e fugiu tanto com ela quanto com boa parte das joias da esposa. O casal acabou indo parar na cidade livre de Pentos e depois nas terras disputadas de Essos, onde Sor Howard se uniu à Companhia Livre, um bando de mercenários. Ele morreu 3 anos depois, ao cair embriagado de seu cavalo, e a miserável Corianne se viu obrigada a ganhar sozinha o pão de cada dia, época que depois proveria muita matéria-prima para as obscenas e fantasiosas histórias de um alerta para garotas jovens. Quando rumores do casamento de Jaehaerys e Alysanne enfim começaram a se espalhar, a rainha Alyssa declarou que não fazia mais sentido tentar desfazer o que evidentemente não podia ser desfeito. Furioso, Lord Rogar acusou Rhaena e seus conselheiros de serem fracos, e deu andamento ao plano de derrubar Jaehaerys e coroar Aerys em seu lugar. Alegava que Rhaena apoiaria a ascensão da filha e Rhaena tinha um dragão. Mas o que Lord Rogar, em sua raiva, falhou em perceber foi que levantara a possibilidade de uma guerra entre dragões e que, para aquele erro, não havia volta. Alyssa lembrou ao conselho que eles serviam a ela e depois disse a seu senhor e marido que os serviços dele como mão não seriam mais necessários, que ele deveria partir de Ponta Tempestade imediatamente. Quando Lord Rogar tentou recusar, Lord Khal Corbra se levantou, desembainhou a espada de aço valeriano sem hora desespero e deixou claro que garantiria que a vontade da rainha regente fosse atendida. O resto do pequeno conselho pareceu estar de acordo, então Rogar partiu, mas, na verdade, ficou mais 6 dias do lado oposto da torrente da Água Negra enquanto o seu irmão Ronal reunia homens de armas e tentava sequestrar a princesa Aérea. A tentativa falhou, pois a rainha regente já enviara Lord Corbra para garantir que Aérea se escondesse, disfarçada como plebeia, trabalhando em um estábulo perto do portão do rei, uma farsa que a garota sustentaria pelo resto da regência. Tinha então 8 anos e amava cavalos, anos depois, diria que aquela foi a época mais feliz de sua vida. O conflito destruiu qualquer afeição que Lord Rogar ainda pudesse ter pela esposa, e a rainha Alyssa ficou arrasada. Nomeou o irmão Daemon como mão do rei, enviou uma carta para a Pedra do Dragão com notícias do que acontecerá e se retirou para seus aposentos. Lord Daemon governou pelo resto da regência, e Alyssa não mais participou dos assuntos públicos do reino. Mas Lord Rogar era diferente, e não aceitou calado a derrota. Arriscou uma última tentativa de tomar o poder, enviando o irmão, Sor Orren, para Vila Velha, onde este tentou tirar a princesa Raela do convento em que era noviça. O plano quase deu certo, mas uma septã desconfiada impediu que fosse à frente. Sor Orren logo confessou ao alto septão que fora despachado pelo irmão mais velho para sequestrar Raela e a levar até Ponta Tempestade, onde a forçaria a admitir que era a verdadeira princesa Aérea, para então ser coroada. Lord Donel e Gotover, já conhecido amplamente como Donel, o moroso nem se deu ao trabalho de não tentar ofender Lord Rogar, na mesma hora jogou Orren e seus homens nas masmorras e enviou uma mensagem para a Pedra do Dragão informando o que acontecerá.
Após seu fracasso, Lord Rogar tinha certeza de que seria mandado para a muralha ou até mesmo executado. Preparou o testamento e escreveu uma confissão, tentando absolver os irmãos de qualquer responsabilidade enquanto nomeava o mais velho deles, Borris, como seu herdeiro. Terminou a missiva insistindo que agira apenas pelo bem do reino. No 12º dia da nona lua de 50 depois da conquista, Jaehaerys Targaryen completou 16 anos, um homem adulto pelas leis dos 7 reinos, e assim a regência acabou. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos capítulos do livro. Até mais!